Olá, meus amores! Estamos com mais um episódio do Papo 40 Mais com a doutora Aline Gutierrez e hoje com o doutor Gabriel Machado falando sobre... Gerenciamento do envelhecimento em pessoas 40 a mais. Não perca esse episódio, está fantástico! Gabriel Machado, meu querido amigo, é um prazer imenso te ter aqui novamente, porque nós adoramos o primeiro episódio e por isso, né, o público pediu e você está aqui novamente do Rio de Janeiro, diretamente para o Papo 40 Mais, né? Pois é uma honra para mim estar aqui de novo, muito obrigado, adorei a aceitação de todo mundo do nosso primeiro episódio, realmente foi um tema muito bacana e dessa vez a gente vai trazer outro tema que também é muito importante para o Papo 40 Mais. E vamos falar sobre o gerenciamento do envelhecimento das pessoas 40 a mais. Um tema altamente relevante porque todos nós iremos passar por essa fase e nós temos que envelhecer bem e com saúde. Gabriel, diga pra gente o que é e como se dá o envelhecimento nas pessoas 40 a mais. O processo de envelhecimento das pessoas 40 a mais, ele hoje é visto pela estética avançada como um processo tridimensional. O que isso significa? Que a gente não olha mais só para a pele, para a parte externa do paciente, como a gente fazia na década de 90, por exemplo. E tudo que a gente fazia naquela época era anti-rugas, porque a gente só olhava para o rosto do paciente, tinha ruga, estava envelhecido. E a gente só olhava a pele. Só olhava a pele. Hoje a gente aprendeu a olhar as estruturas que estão mais internas também. Então, quando a gente fala de face, a gente pensa no tecido ósseo, nos coxins de gordura, na musculatura, além da pele. Exato. Então, a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo densidade óssea. Então, o nosso tecido ósseo, que é o tecido de sustentação facial, ele vai ficando mais frouxo, ele vai afinando, e isso faz com que a gente perca um pouco dessa sustentação. Além disso, os coxins de gordura vão murchando conforme a gente envelhece. Principalmente nas mulheres quando elas começam a entrar no climatério, porque o estrogênio ele é o hormônio que está envolvido com essa volumização das células de gordura, dos adipócitos. Então, quando a gente começa a ter essa baixa do estrogênio, esses adipócitos começam a murchar e com isso a gente vai tendo esse derretimento facial também. E é muito interessante, né? Porque toda essa cadeia bioquímica, hormonal, que muitas mulheres ainda não se olham, né? E não conseguem entender que a partir dos 38 anos, elas começam a entrar no climatério e começa a ter o declínio desses hormônios, né? E o estradiol, bem como tu falou, é o hormônio fundamental para a lubrificação da pele. Então, a pele começa a ficar mais ressecada, a pele começa a ficar mais sensível, com coceira, justamente por esse declínio, né? Pois é, então que você vê que não é tem só aí no climatério e na menopausa, né? Isso, então não são só os coxins de gordura que vão mudando, né? A pele vai ficando menos espessa, vai perdendo hidratação, atrofia, os poros vão dilatando, ela perde o viço, o brilho, maciez, glow, né? Aquele glow, exatamente. É interessante porque até a maquiagem, né? Ela fica toda craquelada. Exato. Então, a gente percebe, a gente acompanha isso no nosso consultório, na nossa prática clínica, justamente a mulher que faz reposição, a hora que a gente olha para ela, a hora que ela entra no consultório, a maquiagem não está craquelada. Justamente por essa hidratação cutânea, né? É a pele que a de gente tudo, fala, né? É a emulsão epicutânea, né? Aquele equilíbrio do água em óleo da nossa pele, ela é fundamental para poder manter esse vício. Pois é, e quando a gente começa a ver essas estruturas sofrendo essas mudanças ao longo do tempo, outra coisa que aparece muito no nosso consultório são as queixas das 7 quedas faciais, né? Quais são as 7 quedas faciais que vêm por esse processo de envelhecimento das pessoas 40 a mais? A gente tem aquela queda da ruga da glabela, então o supercílio começa a baixar, a gente vai ficando com aquela cara de bravo bem marcado, a cauda da sobrancelha, o cantinho da sobrancelha vai caindo também, a gente começa a ficar com aquele olhar de cansaço, meio tristonho, a gente começa a ficar com o sulco aqui embaixo dos olhos, a bolsa embaixo dos olhos mais profunda, a cara lacrimal vai afundando, isso, né? a Fica tudo derretido, olheira, né? Pronto. Fora bigode chinês, o canto da boca, marionete e aquele famoso jaw ou bulldog. Pescoço, né? Exatamente. É impressionante, até o pescoço fica marcado, né? Então os pacientes chegam pra gente, né? tudo puxa, derrete, exato. tudo vai puxando, o tendão vai puxando do pescoço. E a palavra da vez é esse derretimento
derretimento é o que o paciente procura a gente para gerenciar esse envelhecimento. Então, ele chega para a gente depois dos 40, se ele não ficou cuidando, gerenciando já antes, né, esperou isso acontecer, esperou esse processo de envelhecimento chegar a incomodar, ele vem reclamando da queixa do derretimento facial. Exato. E muita gente ainda está associando, né, a estética apenas à aparência. É impressionante. A gente trabalha com saúde. A gente tem que trazer saúde para o nosso paciente, né? E como que a estética avançada vai ajudar tanto os homens e as mulheres 40 a mais? Quais são os procedimentos que a gente pode utilizar nesse derretimento facial? A gente costuma trabalhar esse derretimento facial, esse gerenciamento do envelhecimento, também como um processo tridimensional. Então, hoje, o que a gente preza na estética avançada é fazer essa harmonização facial de forma multicamadas. Então, eu me preocupo ali desde o tecido ósseo até a pele do paciente. Então, a gente costuma dizer que a gente gerencia o envelhecimento do paciente em 3 etapas. Qual é a primeira etapa? O reposicionamento de face. Aquele famoso efeito lifting. A gente pode dizer que a gente tem que começar puxando, de baixo para cima, de dentro para fora. Então a gente primeiro vai reposicionar todos os tecidos. Aquelas quedas de face que são a queixa principal, são as estruturas que se movimentaram e caíram também. Exatamente. Então a gente vai primeiro reposicionar e trazer essas estruturas para o lugar. Como é que a gente faz isso hoje dentro da estética avançada? A gente utiliza muito um bioestimulador de colágeno que é próprio para esse reposicionamento, que é o Radiesse Plus, os fios de tração iThread, que são os fios de PDO maravilhosos. E agora a gente tem muitas técnicas coreanas do K-Beauty de fio de tração, em que a gente consegue fazer um reposicionamento natural e muito duradouro e seguro para o paciente. E é muito legal esse reposicionamento, e tu faz essa técnica brilhantemente, né? Justamente da gente fazer esse reverso, né? Exato. Tracionando e prendendo no couro cabeludo. Prendendo no couro cabeludo. A gente prende lá na têmpora do paciente, então vai lá dentro do couro cabeludo, a gente faz esse movimento, que é o movimento que ele procura a gente em consultório. Então, quando ele quer procurar um tratamento para esse derretimento, essa flacidez, ele já chega pra gente e fala assim: doutor, eu consigo fazer isso, ó, dá essas puxadinhas. Isso daqui é o que a gente faz com fio de PDO, com fio de tração. E hoje, a tecnologia que está mais em alta pra gente trabalhar é o Therapy Prime, que é o ultrassom microfocado, que tem ali ultrassom de imagem em tempo real, pra gente poder reposicionar também essa musculatura, essa aponeurose do paciente. Então, veja, a gente está trabalhando multicamadas. Eu estou indo desde o osso ali, dos ligamentos retentores com o Radiesse Plus, puxando o tecido com os fios de tração e puxando a musculatura com o Therapy Prime. E eu sempre digo para o paciente, né? O paciente envelheceu, começou a envelhecer desde o momento como que nasceu. Exato. Respirou e envelheceu. Começou a envelhecer. Antioxidante, começou... E aí o paciente demora lá 30, 40, 50 anos. Ele chega no nosso consultório e diz: minha filha vai casar daqui a 6 meses. É isso. E larga uma bomba na nossa mão. E a gente tem 6 meses. 50 anos sem se cuidar, sem usar protetor solar, sem fazer uso de antioxidante e quer rejuvenescer 10 anos em 3, 4 meses. A gente tem que dizer para o paciente que a gente trabalha com estética avançada, a gente não opera milagres ainda. Exato. Mas essa expectativa real, né, que o paciente tem de querer rejuvenescer, porém não tem a paciência de justamente trabalhar as multicamadas. Exatamente. Né? A gente foi caindo, a gente foi envelhecendo aos poucos. Como é que a gente vai rejuvenescer do dia para a noite? Não tem como, né, Gabriel? Mas uma coisa que a gente vê nessa nova geração, nas pessoas de 20 e poucos anos, é que elas já estão com mais consciência com relação a esse processo de envelhecimento. Então, elas já chegam pra gente na clínica. O paciente 40 a mais, que está hoje com a gente na clínica, ele não tinha essa consciência quando tinha 20 anos. Hoje, né, com a internet, com o TikTok, com o Instagram, a gente vê muita rotina de skincare, autocuidado. Isso está sendo falado e ensinado entre os jovens. Então, eles já vêm buscando a gente em consultório, de fato, para gerenciar esse envelhecimento. Eles é que vão ser a geração que realmente vão conseguir vão isso. Se beneficiar. Isso. A nossa geração ainda está naquela de tentar ir contra o tempo, porque a gente demorou um pouco para começar. Mas a gente está muito bem. Mas está muito bem, porque nunca é tarde, né? A gente está muito bem. Exato. Então, depois dessa primeira etapa, né, do reposicionamento, a gente faz uma avaliação para a segunda etapa, que é a etapa de volumização. Então, depois que a gente traz tudo para o lugar, a gente vê aonde está faltando
faltando aqueles pontos de luz, falta ali uma maçãzinha do rosto, falta um pouquinho de queixo, falta um lábio, falta preencher uma olheira, afinar um pouquinho o nariz, fazer o contorno da mandíbula. Então a gente entra com os preenchedores, que são a base de ácido hialurônico, que vão ajudar a gente na volumização dessa face. Que são absorvíveis, que né? são totalmente Isso absorvíveis, é seguros. A gente comentar. Exatamente. A gente só trabalha com um material que seja totalmente absorvível. Exato. Antes, a gente começava preenchendo, a gente começava essa harmonização volumizando. Qual foi o problema que isso gerou? A gente começou a ter muito paciente com o que a gente chama de pillow face, que é aquele rosto inchado, cheio de ácido hialurônico, todo estufado, sabe? Parecendo um travesseiro. E ficando todo mundo com a mesma cara, com o mesmo rosto. Eu fui num congresso alguns anos atrás e justamente isso. Era de uma determinada especialidade, né? De uma determinada profissional, né? Classe profissional. E a hora que eu cheguei lá, me espantei, porque eu estava ali como palestrante, falando justamente sobre skincare, sobre gerenciamento, e aí tu via todas com o mesmo lábio, todas com a mesma mandíbula, todas com o mesmo olhar lá em cima, cheio de toxina, com aquela sobrancelha, né, muito arqueada. E a gente viu que as mulheres principalmente, sim, elas estavam perdendo as suas características. Exato. Isso para mim me choca um pouco. E choca, tá chocando os pacientes também. Eles têm buscado cada vez mais agora, ao invés deles falarem harmonização facial, eles estão buscando uma naturalização facial. Então a gente está sempre tentando agora na estética avançada devolver os traços naturais do paciente. E regenerar. E regenerar esse tecido, exatamente. Regeneração é a palavra do momento hoje em dia, né? Porque o que é essa regeneração? É você trazer de volta para esses tecidos o fluxo sanguíneo, trazer de volta todo o metabolismo que ele tinha quando era mais jovem, trazer a nutrição, oxigenação, é reparar, é regenerar esse tecido. Então, fazer ele voltar a funcionar como ele era anos atrás. E como é que a gente faz isso? Hoje a gente faz pergunta isso... De milhões. Pergunta de milhões! Principalmente, pergunta de milhões. Principalmente e os procedimentos, além dos fios, dos preenchedores, o que mais a gente tem de novidade? Pois é, a gente entra na terceira etapa, que é a etapa de suavização, onde a gente entra com os bioestimuladores de colágeno, os regeneradores teciduais e os nossos procedimentos mais superficiais de tecido, como microagulhamento, lasers, peelings, para a gente fazer a etapa de suavização, retexturização dessa pele, desse tecido. Então, quando a gente planeja esse gerenciamento do envelhecimento nessas 3 etapas, a gente consegue, além de regenerar o tecido, trazer uma harmonização facial totalmente natural para o paciente, preservando os traços naturais dele. E a toxina, né? Pois é. A cerejinha do bolo. Que é a cerejinha do bolo. A toxina botulínica, ela hoje ainda é a porta de entrada dentro da clínica, né? O paciente já chega querendo a toxina botulínica. É vida, né? Porque é vida. Ela já dá aquele resultado mais imediato, ela já entra com aquele up, aquele glow no tecido. Aquela abertura de olhar, né? Eu sempre digo para os pacientes, vamos abrir esse olhar, né? Porque quando a gente começa a envelhecer, fica aquele olhar tristinho, miudinho, aquela pele cai em cima do olho. Com a toxina, a gente consegue arquear, né, a sobrancelha, abrir o olhar, e fora que a toxina, uma suavização, né? Pois é, e a toxina é a única que vai agir diretamente na musculatura desse paciente. Por isso que é importante a gente pensar, e o paciente precisa entender, que quando ele chega nessa etapa dos 40 mais, que a gente vai precisar fazer esse gerenciamento do envelhecimento, não é só um procedimento estético que vai resolver. Não é só a toxina, não é só o preenchedor, não é só o bioestimulador, é o conjunto, são as técnicas, porque não é só um tecido que sofre com o envelhecimento, são todos. Então a gente precisa trabalhar esse processo de forma tridimensional. Meu amor, e me diga uma coisa, como é que se dá justamente essa associação de procedimentos? A gente consegue fazer tudo no mesmo dia? Eu posso fazer uma toxina com bioestimulador? Como é que se dá isso na clínica? Tipo, eu chego na clínica, eu quero rejuvenescer. Hoje o que a gente vê é que a gente consegue associar a maior parte dessas técnicas já na mesma sessão, já no mesmo dia para o paciente. Principalmente porque a gente trabalha sempre com produtos que são regenerativos, muito seguros. Até mesmo para otimizar o tempo, até para otimizar o tempo. Então eu falo muito que vai depender muito da rotina do paciente e desse acordo que eu vou ter com ele. Tem pacientes que não conseguem, às vezes, se despender de fazer todos os procedimentos de uma vez. Então a gente faz um planejamento anual e ele faz isso por etapas, porque aquilo que você falou, levou 50
50 anos envelhecendo, não adianta a gente estar resolvendo uma sessão só. Me dá pelo menos 1 ano desse processo de gerenciamento para a gente poder ver um excelente resultado. Traçar um plano, Até exatamente. Mesmo porque, né, para a gente explicar para o nosso público que toxina não dura 6 meses. Não. Em bula. Isso é um mito. Em bula são 10 a 12 semanas. Exato. Então ela demora ali 3, 4 dias para começar a fixar, 15 dias para poder tu fazer um retorno. Só que o paciente tem que entender que a toxina vai durar o quê? Em torno de 2 meses, 3 meses. E me diz uma coisa, pegando o gancho da toxina, de quanto em quanto tempo a gente pode fazer a toxina? Então, vai depender muito do tipo de toxina e da marca de toxina que você tem, porque tem toxinas que são puras no mercado e toxinas que não são puras, que tem também outros resquícios proteicos ali. As toxinas que têm outros resquícios de proteína da bactéria, que vem a toxina, que é Clostridium botulinum, ela deve ser feita ali entre 4 e 6 meses de intervalo, para que você não gere o que a gente chama de efeito vacina, que você não gera anticorpos e aí a toxina não pegar mais. Mas a gente tem uma toxina no mercado brasileiro, que foi a primeira toxina botulínica pura no mundo, que é a Zeumin, da Merz, que ela é uma toxina que não vai te dar esse efeito de geração de anticorpos. Então ela a gente pode fazer em qualquer momento. Então a gente tem muito paciente, por exemplo, que fez a toxina, tá dentro do prazo, tá lá com 2 meses, tá tudo ótimo, mas tem um evento, tem um casamento, tem a formatura da neta, algum evento importante e ela quer fazer só um reforçozinho de dose, porque a glabela já voltou a marcar. Com Zeumin eu consigo fazer isso, porque eu tenho essa maleabilidade de tempo. Com as outras marcas eu tenho que esperar ali de 4 a 6 meses mais ou menos para poder refazer. Certo. Então nesse período o que a gente faz? Trata a pele de outras formas. Então a gente entra com fios de PDO, a gente entra com microagulhamento, com peelings, com coisas que sejam com procedimentos sejam regenerativos e não muito pró-inflamatórios, com a ideia de estimular colágeno. Pegando o gancho do fio de PDO com a toxina no envelhecimento, a gente pega as testas muito marcadas. Verdade. Né? Eu fiz até numa paciente, fizemos a toxina e mesmo assim ficava aparente. Por mais que o músculo estava paralisado, a ruga é tão funda que ela fica aparente. Como é que a gente consegue tratar esse tipo de ruga que está no público novo e também está no nosso público 40+, ou uma glabela muito marcada? Pois é. A primeira coisa que a gente precisa fazer nesse tratamento, na verdade, é conscientizar o paciente de por que isso está acontecendo. Porque muitos pacientes, quando veem essas rugas de expressão na testa, na glabela, nos olhos, eles já querem vir com botox ou com a toxina botulínica para poder resolver essa queixa, né? Mas o que ele precisa entender? Se a ruga está ali, é um problema de pele e não de músculo. E a toxina botulínica ela vai tratar ou vai paralisar a musculatura. Então, se você já marcou, se a sua ruga de expressão já é uma ruga estática, ela está marcada sem expressão, é porque a sua pele perdeu colágeno, ela afinou, a sua matriz extracelular está empobrecida. Então, a gente precisa estimular colágeno para fazer essa ruga profunda virar superficial. Que é uma cicatriz, Que é uma cicatriz, exatamente. É uma cicatriz, é uma fenda, uma cicatriz. É uma cicatriz. Então, só a toxina não vai ajudar. Por isso que quando a ruga é muito funda, a gente entra associado com os fios de PDO, que são bioestimuladores sólidos que vão conseguir preencher, redensificar essa ruga, através de colágeno mesmo. Então, quando o paciente pergunta assim para mim... Fazendo preenchimento, né? Porque a gente também não pode fazer, muitas vezes, o preenchimento, com ácido hialurônico. Com ácido hialurônico. Então, ela vai preencher. E aí a gente faz com fio. Isso aí. O paciente pergunta assim, quanto tempo dura esse preenchimento com fio, né, da ruga? Eu falo, gente, ele dura o tempo que você gerenciar seu envelhecimento. Porque, na verdade, você trocou esses fios por colágeno, por pele. Então, você gerou um novo tecido, regenerou aquele tecido. Então, ele é seu. Se você cuidar bem do processo de envelhecimento, a ruga não volta. É uma poupança. É uma poupança de colágeno. É uma poupança de colágeno. Eu sempre digo, é um investimento, né? Nunca é um gasto. Exato. É um envelhecimento, é um investimento na tua saúde. Isso aí. Né? Para te envelhecer bem, bonito. Então, é condição de vida. É que nem academia. Né? Tu tem que fazer academia para quê? Fortalecer os músculos para te poder te abaixar e amarrar um sapato. Exato. Né? E me diz uma coisa, Gabriel, quais são as outras associações que eu posso fazer para potencializar todos esses procedimentos que a gente faz da estética avançada? É o que a gente fala sempre para o paciente, só de estética você não vive, você tem que me ajudar
a ter esse bom resultado, né? Exato. Uma parte do resultado vem de mim como profissional, vem de nós enquanto profissionais, mas outra parte tem que vir do paciente. E para o público 40 a mais especificamente, a gente tem uma tríade que a gente tem que prestar atenção e cuidar para o resto da vida, que é a estética, porque a gente não para de envelhecer, Exato. então o gerenciamento do envelhecimento, o cuidado à saúde da pele é importante. A atividade física, como você falou, não dá pra gente ficar sem atividade física. Um dos grandes segredos para o envelhecimento saudável é a atividade física e a nutrição. Exato. Uma boa nutrição, você se alimentar bem, saber o que está consumindo, beber muita água, são importantíssimos para os resultados. E também fazer uso dos nutricosméticos, né? Nutracêuticos, Isso nutricosméticos. Então, tudo que a gente precisa suplementar para pele, Exato. via oral, a gente tem que entrar. Por isso que é sempre uma equipe multidisciplinar. A gente precisa ser cuidado também, ser gerenciado por uma equipe multidisciplinar, para a gente poder ver todos esses pontos. Então, atividade física, nutrição, suplementação, skincare, estética avançada, tudo isso é importante. E a pessoa 40 a mais precisa coenzima Q10, vitamina D3, então fazer os seus exames laboratoriais Exato. a cada 6 meses, ver como é que estão os hormônios, para que a gente ande em equilíbrio, né? O corpo é feito para andar em sinergia. Exatamente. Nós somos energia e a gente precisa entrar corpo, mente, hormônio, espírito, né? E é importante... Tudo a gente precisa entrar em sinergia. Quantos de nós profissionais já não pegamos paciente, por exemplo, que vem pra gente e fala assim, eu queria fazer um preenchimento labial. Então vamos trabalhar com ácido hialurônico. Aí a gente explica para o paciente. O ácido hialurônico ele vai puxar água para o tecido para poder gerar volume. Então o volume é feito por hidratação. Então beba água para que seu ácido hialurônico fique bom e que ele tenha mais durabilidade. Aí a gente pega paciente fumante, que não bebe água, não passa um protetor labial, esturrica no sol, aí vem se queixar que o preenchimento durou 6 meses. A culpa é do preenchedor? Não é do preenchedor, nem do profissional. É do dia a dia do paciente. É a mesma coisa da radiofrequência que eu fui fazendo uma paciente essa semana e ela não bebeu água. Aí não esquenta, porque não tem água naquele tecido para poder manter essa temperatura. Exato. Então a água é fundamental, tanto para o preenchedor, como para a manutenção das nossas células, como para poder fazer os outros procedimentos, um bioestimulador, tudo precisa de água. Pois é. Não, e a gente vai além disso. Como é que você quer bioestimular colágeno? Como é que você quer produzir colágeno se você não tem peptídeos, aminoácidos específicos para a geração do colágeno, que você vai conseguir pela nutrição, pela suplementação. Então, se não tem uma boa alimentação, a gente pode encher de bioestimulador que você não vai ter um bom resultado. Exato. Se não tem uma boa hidratação, não vai ter bom resultado. Quer fazer emagrecimento facial, trabalhar papada? Né, Gabriel? É manutenção. Pra gente tem poder dar manutenção nesses procedimentos, a gente tem que ter compromisso com a gente mesmo. Isso. Tem que fazer o skincare adequado, tem que usar o protetor solar, tem que usar o antioxidante via oral e via tópica, porque a gente está envelhecendo. Essa luz mancha a nossa pele. A gente está sofrendo esse processo de oxidação constante, né? Sim. Principalmente quem bebe, né? Exatamente. Também. E uma coisa que eu tô achando muito legal dos dias atuais, né, pensando numa cultura mundial de gerenciamento do envelhecimento, é que a gente tem importado muito essa cultura coreana de beleza, né? O que a gente chama de K-Beauty, que tomou conta aí das redes sociais do mundo todo, hoje como uma força motriz dessa estética avançada. E o que a gente tira dessa cultura coreana do K-Beauty? Frequência, gente. Então, o grande segredo para aquelas peles maravilhosas, aquela pele de vidro, a glass skin, aquela pele que tem um brilho natural, é constância e frequência. Então, eles têm rotina de skincare, eles não deixam de passar produto nunca, eles têm rotina de ir à clínica, rotina de atividade física. Então, não são aqueles pacientes que vão para a clínica uma vez por ano antes do Natal, para a gente fazer aquele milagre do Natal que nos tratou o ano todo. São pacientes que vão de 3 em 3 meses, que todo dia passam skincare. Então, eles têm esse comprometimento, eles têm essa frequência de cuidado. Se tu tivesse que escolher hoje um procedimento imprescindível que uma mulher 40 mais tem que fazer. Radiesse. Radiesse. É o primeiro que vem na minha cabeça. Radiesse. Poupança de colágeno. Poupança de colágeno. Ele hoje é o maior regenerador tecidual e bioestimulador de colágeno. Essa é a grande dica do programa. Essa é a grande dica do programa. Façam Radiesse para vocês manterem essa pele maravilhosa. Na área íntima, em todas as áreas corporais e faciais, a gente pode trabalhar com Radiesse. Perfeito, então. E onde é que tu atende, Gabriel? Além do Rio de Janeiro, Atendo aqui em Porto Alegre, então Porto Alegre e Rio, aqui em Porto Alegre, na clínica da doutora Aline Gutierrez.
Gutierrez, lá no Rio de Janeiro, na Clínica Artes Freguesia. Então convido vocês, quem quiser ser meu paciente, fazer esse gerenciamento do envelhecimento, quem quiser ter esse olhar multiprofissional, multidisciplinar, doutora Aline como farmacêutica, eu como biomédico esteta, e quiser fazer esse gerenciamento do envelhecimento, procurem a gente, que a gente está aqui para ajudar vocês. Exatamente. Então, se você tem mais dúvidas, entre no nosso canal, nos procure, entre no Instagram que tem muitas dicas também, né, Gabriel? A gente tem muitos vídeos gravados. Então, se você tem mais dúvidas, agende agora a sua consulta na clínica da doutora Aline Gutierrez. Pode marcar comigo ou então com o Gabriel. Ele tem agenda mensal que a gente vai estar te esperando com um cafezinho para poder gerenciar o teu envelhecimento. Gabriel, que papo fantástico que a gente teve, mais um, né? Te quero mais vezes aqui no programa, até mesmo porque vão chover várias dúvidas dessa mulherada que está entrando no climatério e que a gente vai estar aqui para poder dar todo o suporte a elas, né? Sim, muito obrigado mais uma vez pelo convite, foi um prazer enorme ter participado e eu vejo vocês na próxima. Pessoal, um grande beijo. Sejam bem-vindos.